As pessoas estão sempre buscando um jeito, uma estratégia, uma forma de serem felizes. Na maioria das vezes, elas planejam a vida acreditando que elas podem ter mais, receber mais e com sucesso e prosperidade, às vezes conquistas profissionais, elas vão encontrar paz. Deixa eu te explicar uma coisa importante. O êxito na sua vida é resultado da qualidade dos relacionamentos que você tem. É isso mesmo. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem, se tem alguma coisa que precisa ser revista na sua vida, pode ter certeza. Inclusive o ganho de dinheiro, a prosperidade na profissão. Esses pontos todos estão relacionados à forma como você se relaciona com as pessoas. E eu vou te ser bem sincera. Eu não sei como que a gente pode falar de relacionamento se você não entender como você funciona. A nossa vida é resultado das relações que a gente vive. Mas como você pode se relacionar com as pessoas sem entender como você funciona? Porque eu falo que na maioria das vezes existe um estranho que mora dentro da gente que a gente não conhece e que toma decisões, nos leva para direções completamente contrárias daquela que nós planejamos. E esse estranho é o seu inconsciente. Nossas principais dificuldades, elas são inconscientes. Se fossem conscientes, você já teria resolvido. Já observou? Às vezes você fala assim, agora eu não vou ser mais passiva. Aceitar essas coisas eu não vou de jeito nenhum. A partir de hoje eu vou aprender a me posicionar. E no outro dia você está aceitando tudo outra vez. Ou então você diz assim, agora eu vou parar com essa impulsividade. Não vou ficar falando tudo. Ficar descontrolada, eu vou ficar em silêncio. E aí, quando você menos espera, você está falando de novo e de novo e de novo. Desde os comportamentos mais simples até os mais complexos, a gente não tem facilidade para mudá-los. Justamente por causa desse estranho que vive dentro de você e que até hoje você não conseguiu compreender como ele funciona. Então eu tenho certeza que ele está te levando para rumos bem diferentes daqueles que você gostaria. Mirela, e como que esse inconsciente funciona? O inconsciente é uma força que você não vê, você não toca, mas ela move a sua vida quase em 90% das suas escolhas, das suas decisões, mesmo que você não tenha consciência. Então é só você imaginar assim, se é uma força invisível e eu não toco, como que eu posso percebê-la? Como eu posso ter certeza que essa força é realmente relevante? É só você observar a quantidade de coisas na sua vida que você tentou cumprir e não conseguiu, ou que você planeja e nem sempre alcança no ritmo que você se propõe. Porque a vida é movimento. Ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. Parado, ninguém fica. Você está no momento presente, mas você está em movimento. E esse movimento, ele é todo conduzido pela força do inconsciente. Então eu quero te convidar a entender isso melhor, imaginando uma árvore. Qual é a parte que realmente nutre e dá vida para a árvore? É o tronco? Os galhos? As folhas? O fruto? Não. A existência e a manutenção da árvore depende da nutrição da raiz. A raiz é uma extensão que não é vista, não é percebida, não é tocada, mas a árvore só tem vida e gera frutos saudáveis se a raiz é nutrida. E assim é o seu inconsciente. 90% do seu aparelho psíquico é a sua força inconsciente. Você não toca, você não vê, mas é o que define todos os seus resultados. E o inconsciente, ele atua aonde? Então, Mirela, como é que eu vou perceber o inconsciente? Tenho certeza absoluta que você tem tomado as suas decisões, planejado a sua vida, tentado resolver seu relacionamento, definido as estratégias de educação do seu filho, pensando, e tem adquirido cada vez mais conhecimento para pensar e resolver sua vida na mente. Só que essa mente é o lugar mais perigoso, é o lugar mais inseguro.
geralmente os pensamentos te levam para um rumo diferente do que você quer alcançar. Porque o inconsciente, ele atua no seu corpo, essencialmente no seu coração. Naquela região que você deveria ter aprendido desde pequeno, continuar concentrado e se orientando por ela, mas que você ouvia assim. Às vezes você falava para sua mãe: mãe, você tá chorando? E ela dizia: não, meu filho, não tô não. Mãe, você tá triste? Não, eu não tô não. Então, sem perceber, na nossa educação, nós aprendemos a negar os sentimentos como se eles fossem errados e passar a entender mais a vida do que sentir. Porque na nossa cultura, na cultura do brasileiro, sentir é fraqueza. E eu quero te dizer que quando você acreditou nisso, você colocou a sua vida e da sua família em risco. Porque a solução para o próximo passo, e um passo seguro, está em você perceber os seus sentimentos. As informações que vêm do seu corpo, elas são completamente seguras. E é disso que você precisa. Por que o Brasil é o 4º país em ansiedade no mundo? Porque nós aprendemos a pensar. E quanto mais você pensa, mais distante da solução você fica, que está no seu corpo. Então, o seu organismo, ele é perfeito, porque ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Tudo o que você precisa encontra-se nele para resolver. Mas se você resolve ocupar só essa parte, desconsiderando todo o resto, então você se fragiliza. Então, você vai viver o seu esforço máximo, no maior da sua força, da sua energia, da sua disposição, e vai ter o resultado mínimo. Porque o essencial vem daqui. E é aqui que você precisa aprender a perceber. Imagina quantas vezes você já disse para alguém assim: não, eu sabia que eu não devia ter feito isso. Meu coração falou. Eu sabia que eu não devia ter tomado essa decisão. Antes de ir, meu coração me avisou. E aí você desconsiderou. Então, o seu coração sabe tudo o que você precisa fazer para encontrar a solução. Porque é nele que se encontra o inconsciente, é no seu corpo, essencialmente demonstrado mais pelo seu coração. Eu já quero te dar uma orientação desde já, e esse é um exercício para você praticar a partir de hoje. Quando a sua mente estiver extremamente agitada, acelerada, isso significa que você está com a respiração curta, porque você está estimulando mais a sua mente do que o seu coração. Então você vai intensificar a sua respiração e à medida que você intensifica a sua respiração, você vai perceber o seu coração batendo. O movimento que o seu pulmão faz quando você inspira e expira. Esse simples exercício vai fazer você voltar para o presente. Porque a sua mente é acelerada, você é ansioso, isso significa que você saiu do agora. E a maioria das pessoas vivem mais no futuro ou mais no passado do que no agora. É esse excesso de atividade mental que te tira do agora e coloca a sua vida e a vida da sua família em risco. Então você vai usar a respiração, porque quando você respira profundamente, você dá uma mensagem para o seu cérebro: eu estou calma. Então o seu cérebro desacelera. Essa é uma tarefa para casa. Você vai perceber o efeito disso nos próximos dias. Mirela, mas o que você está explicando parece que é algo simples. Exatamente, é muito simples. O nosso organismo, ele é perfeito. Ele foi construído, ele foi criado da maneira essencial para que a gente tivesse paz na vida, união na vida. O que acontece é que você não aprendeu como usar. E aí é como, imagine você que você ganha um carro. Imagine o carro do seu sonho, aquele que você sempre quis. Então você ganhou esse carro, mas você não sabe como usá-lo. Você não sabe como dirigir, você nunca dirigiu na vida. Aí você entra nesse carro e sai. Veja essa cena agora, você nunca dirigiu. Você entrou no carro e saiu. O que vai acontecer? Aquilo que era um benefício, aquilo que era o seu maior sonho, virou uma arma que coloca a sua vida em risco. E assim tem sido a sua vida. Se você não sabe como o seu inconsciente funciona, você entrou numa máquina que você não está sabendo operar ela. O seu aparelho psíquico, ele é dividido em 3 aspectos:
consciente, subconsciente e inconsciente. As pessoas confundem muito subconsciente com inconsciente, mas eu quero te contar que são áreas distintas. O subconsciente é uma parcela mais rasa. Você tem acesso a essa parte do seu aparelho psíquico de uma maneira bem mais simples, com bem menos esforço, tá? O que é consciente é aquilo que está claro, é aquilo que está de fora, é aquilo que é nítido. O subconsciente é aquela parte que você tem acesso bem fácil. Por exemplo, se eu perguntar o que você fez no Natal o ano passado, isso não está na sua consciência, mas você busca informação, traz ela para fora e a gente toma consciência do que você fez nessa época. Agora, aquilo que está no inconsciente está numa proporção mais profunda. A gente não tem acesso de uma maneira tão fácil. Por exemplo, se eu perguntar para você, por que razão você é passivo? Por que razão você é agressivo? Por que razão você procrastina tanto? Por que razão você tem tanto medo? Por mais que a gente explique, eu sei que você vai me dar várias explicações pautadas na sua história, eu quero te dizer que nenhum desses motivos são os motivos reais. Porque se fosse, você já teria resolvido. Se você tivesse realmente tomado consciência daquilo que é, a sua vida já estava resolvida. Então, aquilo que está no inconsciente nem sempre é tocado, visto, percebido facilmente, mas é o que está definindo a sua vida. Porque no inconsciente está guardado todas as memórias daquilo que você traz dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, todos aqueles que vieram antes. Imagine essa cena aqui, eu aqui com você e todas as pessoas atrás de mim, meus pais, meus avós, meus bisavós e etc. E você também. Atrás de você, seus pais, seus avós, seus bisavós. Não importa se eles ficaram ou não ficaram, se eles estão vivos ou eles não estão vivos. Tudo que você recebeu no seu corpo físico veio deles. Toda a saúde e também as patologias. Assim como no psíquico, você também recebeu tudo. A força, a coragem, a capacidade de resolver a vida, mas também alguns comportamentos que não foram superados. Por exemplo, a procrastinação, às vezes o medo, às vezes dores que ainda estão no seu corpo e que não foram sentidas por você. Mas você recebeu no seu psíquico como você recebeu no seu físico e também no espiritual. Eu tô aqui para te ensinar sobre os aspectos psíquicos e eu acho que já tá claro para você que é fundamental que você compreenda sobre a força do inconsciente, que é ela que define o resultado dos seus relacionamentos. Você quer um resultado, você diz que vai se comportar de determinada maneira e faz de outra. Sabe o que acontece? Você fere as pessoas que você ama e você também é ferida pelas pessoas que te amam. Tá claro também, então, que o inconsciente não tem a ver só com amor. Às vezes a gente ama demais, mas como não compreende a força do inconsciente, então a gente acaba não tendo o resultado que a gente realmente precisa ou busca. Outras memórias que estão guardadas no seu inconsciente são todas as memórias daquilo que você viveu enquanto você ainda estava dentro da barriga da sua mãe. Sabe, todo o período lá, esses 9 meses, talvez um pouco menos lá dentro, foram registrados no seu corpo, mesmo que você não tenha consciência. Às vezes, seu cérebro nem formado estava, mas o seu corpinho já estava assimilando tudo que a sua mãe passava e também tudo que ela trazia da história dessa família. E é isso que te move, e é isso que define os resultados que você tem hoje. Eu quero que nesse momento você pare agora e observe todos os resultados que você tem na sua vida. Seus resultados com a sua família, com o seu parceiro, com os seus filhos. Não importa se você está casado ou não. Talvez você tenha um objetivo de ter alguém. Tudo isso depende da força do seu inconsciente. Se o inconsciente tem essa força na sua vida, você precisa entender que todas as pessoas que você encontrar também vão estar sendo movidas pelo inconsciente. Combinado?
Então, é o inconsciente de uma pessoa interagindo com o inconsciente de outra, e agora eles precisam ter uma troca que seja favorável para que o relacionamento cresça e se fortifique. Mas, se o homem não entende como o inconsciente dele funciona, a mulher não entende como o inconsciente dela funciona, me conta, como é que essa família vai ter fluxo? Como é que esses filhos podem ser frutos saudáveis se a raiz não está sendo nutrida?